das luzes estelares. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Luz das Estrelas. Aqui Daphne Lima, e é sempre uma alegria muito grande poder me conectar com todos vocês. Hoje quero compartilhar um episódio inédito da série Qual é o Jogo? Uma série produzida para o nosso canal restrito, luzplay.com. Este episódio, em especial, explica os mecanismos da Matrix da reencarnação. Mas antes de darmos continuidade, é importante enfatizar que a consciência não precisa de um corpo para existir. Simplesmente saber que a consciência existe após a morte da biologia ajuda você a manter o domínio sobre a sua consciência pessoal e ajuda na passagem segura ao deixar o corpo físico. Outro ponto que também é importante você ter consciência é que, seja no estado de sono ou em meditações, é importante saber e perceber que existem muitos bolsos hiperdimensionais, janelas de truques, ilusões astrais e armadilhas de consciência que podem parecer ou personificar portas para a luz superior. Estes são as chamadas armadilhas da falsa luz ou espaços da falsa ascensão. Existem também os espaços que são usados pela NAA, Agenda Alien Negativa, que servem como armadilhas da alma ou armadilhas da consciência, que são usadas para manter a consciência de uma pessoa presa, como um hamster em uma roda, andando em círculos sem sair do lugar. Por este motivo também é que certas informações só podem ser melhor compreendidas por aquelas pessoas que estão dispostas a pelo menos considerar a possibilidade de que estão presas em algum tipo de engano. Pessoas dispostas a superar suas crenças, se preciso for, e este é um processo que é individual, é uma escolha que precisa ser natural e não imposta. Amados buscadores da verdade, entendam de uma vez por todas que tudo, exatamente tudo o que a verdadeira luz já fez e faz, tem uma cópia malévola, uma cópia artificial criada pelos seres da não-luz, que são usadas pelas entidades negativas para manter a humanidade presa às ilusões e assim darem continuidade à prisão da consciência. A corporação ou Irmandade Arconte trabalha em uníssono e operam a partir de uma mentalidade de colmeia. Para saber quem é quem nesse jogo, só existe uma forma: sentir a vibração que é emanada. A qualidade da frequência vibracional é a única coisa que não pode ser disfarçada, pelo menos não por muito tempo. Por isso, seja aqui ou no pós-vida, nesta ou em qualquer outra dimensão, o nosso desafio, como seres despertos da verdadeira luz, é sentir a vibração dos lugares, das pessoas, símbolos, imagens, sons, cheiros e etc. Aqui no canal e em todos os conteúdos que eu e Ricardo Trier produzimos, não temos a pretensão de afirmar verdades absolutas, mas nos sentimos inspirados a compartilhar aquilo que ressoa como verdade para nós. É preciso lembrar ainda
que, para acessar determinadas informações, se faz necessária a disposição para confrontar determinadas crenças e certezas cultivadas até mesmo antes dessa vida. Caso contrário, informações que podem ser extremamente relevantes ao processo de expansão da consciência e ascensão espiritual podem ser simplesmente descartados, mal entendidos ou até mesmo bloqueados de alguma forma pela mente analítica. Por isso é que criamos o luzplay.com, uma plataforma própria Luz das Estrelas, que além de podermos tratar de assuntos sensíveis à censura imposta pelas grandes plataformas de distribuição de conteúdo, podemos também ter uma certa tranquilidade para abordar de forma objetiva assuntos delicados. A tranquilidade de saber que se a pessoa faz a inscrição no Luzplay, é porque ela de alguma forma está pronta para confrontar ilusões amplamente aceitas como verdades absolutas. Por isso, se você sente que está pronta, está pronto, dê continuidade a este vídeo e considere se tornar um membro do luzplay.com. Apesar do fato de que o que vamos tratar aqui neste vídeo seja um assunto delicado, nós não vamos desativar os comentários. Então, eu peço que vocês tenham maturidade para interagir. Seus questionamentos e opiniões são sempre muito bem-vindos, desde que haja respeito e empatia pelo trabalho que é feito por nossa equipe. Saiba que para produzir um único vídeo aqui para o canal, são necessárias várias horas de trabalho entre produção, revisão de conteúdo, gravação e edição. Então, se você nunca esteve deste outro lado, lhe pedimos com amor que não julgue o que não sabe ou que por algum motivo ainda não compreende. Tudo bem? Então vamos em frente. A palavra quarentena também é conhecida pela comunidade galáctica como selo. Trata-se de um bloco de frequência dimensional registrado em nosso material genético, feito a partir do DNA, sendo alterado dentro da arquitetura holográfica do corpo planetário. Isso é algo que afeta todos os seres vivos do planeta Terra. Ao longo das linhas do tempo, os trevosos da NAA aproveitaram essa quarentena para forçar a reencarnação da alma humana e assim obrigá-la a continuar servindo aos mecanismos de controle impostos pelos arcontes. A quarentena originalmente foi criada pelos seres benevolentes para proteger outros reinos, planetas e dar ao próprio ser humano a oportunidade de integrar e curar partes da alma que haviam sido perdidas ou danificadas por traumas de ciclos de vidas anteriores. Porém, através da manipulação mental exercida por meio de crenças religiosas e outras formas de controle, os trevosos criaram o seu próprio selo, conhecido como Quarentena 666. Uma tecnologia alienígena negativa e inorgânica que foi instalada no plano astral 4D e é controlada principalmente na dimensão do campo sonoro mais alto
das linhas de tempo 5D. Sabem aquele famoso túnel de luz branca descrito por centenas de pessoas que passaram pelo processo de quase morte, as EQMs? Pois é, vocês lembram que eu disse lá no início que para tudo que é verdadeiro e real, existe também uma cópia criada pelos negativos? Tendo isso em mente, não é difícil compreender que muitas dessas pessoas que passaram por essas experiências podem ter visto, na verdade, uma falsa luz branca, de um falso túnel de luz, que também é conhecida na comunidade galáctica como luz da consciência do falso Cristo, algo proveniente e manipulado dos reinos dimensionais inferiores da matriz da alma. Esta falsa luz branca cria uma teia emaranhada com diversos implantes alienígenas e tecnologia bioneurológica de controle mental, operada a partir de implantes astrais colocadas no próprio ser humano enquanto ele ainda está encarnado. Quando a alma deixa o corpo físico, essa teia então é acionada no plano astral, onde é possível para os negativos usarem inserções holográficas para suprimir a consciência deste humano, agora desencarnado, forçando-o à reencarnação nos reinos inferiores dos campos do tempo da Terra. Um tipo de reciclagem de alma que serve, na verdade, para criar abelhas operárias, que serão subservientes aos arcontes dentro e fora do planeta, garantindo assim a esses parasitas sua fonte de energia, que pode ser gerada e depois colhida tanto do corpo planetário quanto da fonte de energia eletromagnética humana. Um sistema tirânico que se retroalimenta. Os guardas que controlam este nível do plano astral são os chamados senhores do karma, seres que têm a missão de controlar essa falsa luz branca e a tela holográfica que vem depois dela. Esses seres fazem a guarda na entrada e saída dessas dimensões, tendo a capacidade de reconhecer todas as informações que a alma humana compilou em seu corpo mental e energético a partir da percepção que teve e alimentou de suas experiências, tanto nesta vida como em vidas anteriores. Quando a alma de uma pessoa está presa nessa teia holográfica, essas entidades negativas, muitas vezes disfarçadas de anjos, seres de luz ou entes queridos já falecidos, lhe mostram o filme de sua vida e até mesmo de vidas passadas. Um holograma que irá contar com uma narrativa de vida de uma forma que faça essa pessoa se sentir culpada e impelida a voltar para reparar seus erros. E então essa pessoa volta, não uma, duas ou três vezes, mas diversas vezes. Essa reciclagem forçada é o que define o termo Terra como planeta prisão. Dessa forma, os seres negativos não interferem no livre arbítrio do ser humano. Eles apenas colocam a isca para essa presa morder. E assim, eles não estão infringindo a lei do livre arbítrio
e não podem ser pegos por isso. Manipulação é o jogo preferido e mais vezes jogado pelos trevosos. Depois de convencida ou levada a acreditar que precisa voltar para reparar seus erros, a pessoa passa então por um ciclo de apagamento de memória, um bloqueador com o qual é fisicamente impossível lembrar desse engano que se repete por vezes, centenas de milhares de vezes. Mas é claro que, como todas as tramóias criadas pelos seres negativos, essa farsa de pagar a dívida do karma também contém falhas. São as brechas em que os seres benevolentes e os integrantes despertos da família de alma dessa pessoa conseguem lhe enviar luz em forma de sinais, sonhos, sincronicidades e informações, na clara intenção de tirar esta pessoa deste ciclo repetitivo de ilusões e sofrimento. O quanto desta verdadeira luz o ser humano consegue captar a cada vez que reencarna varia de pessoa para pessoa, de acordo principalmente com o que ela alimenta em sua mente e em seu coração. Quanto mais essa pessoa eleva suas frequências e busca por respostas que expandam a sua consciência, quanto mais essa pessoa reconhece em vida as suas falhas e toma medidas práticas para se curar e superar as suas limitações, menos controle os senhores do karma conseguem exercer sobre ela. E então mais luz os seus guias e mentores espirituais conseguem lhe enviar, para que ela então desperte de uma vez por todas. Algumas dessas almas de pessoas que encarnaram centenas, algumas até milhares de vezes por meio da manipulação arconte, fartos desse engano, rasgam esse bloqueio e começam a lembrar de tudo, avisando assim outras almas ao compartilhar estas informações tão importantes. Essas são as conhecidas como velhas almas. Outras vieram voluntariamente a este plano dimensional terrestre para ajudar aqueles que são escravizados a escapar. Almas conhecidas como sementes estelares. Há também os seres de luz que vão para estes planetas prisões, como é o caso da Terra, na missão de socorro, para libertar o maior número de almas aprisionadas. São os trabalhadores da luz. Uma missão que é assumida muito antes da encarnação física. Todas essas almas têm como missão auxiliar essas pessoas a despertarem e iniciarem suas trajetórias de ascensão por meio do autotrabalho, livre de dogmas, culpa ou vitimismo. Velhas almas, sementes estelares e trabalhadores da luz, assim como um antivírus, sabem que para acabar com o mal, você deve entrar na área afetada. São voluntários, almas corajosas que adentram este plano terrestre no intuito de combater as trevas e ajudar os seres da verdadeira luz que habitam outros orbes
e dimensões no trabalho de resgate das almas aprisionadas na ilusão do karma e na ilusão da reencarnação compulsória. Apesar disso, é preciso lembrar que o mal não tem dominado este planeta por eras à toa. É preciso lembrar que estes seres negativos são mestres na arte da manipulação e do ilusionismo. Assim sendo, eles também têm os seus operários do mal que se inserem em pequenos grupos para confundir e manter o maior número de pessoas que conseguirem no engano da falsa ascensão. As entidades negativas estão vinculadas ao trabalho de criar situações para que as fazendas prisionais, como é o caso da Terra, nunca deixem de emanar energia alimentar para suas divindades arcontes. Algumas dessas entidades negativas também estão ligadas à construção e manutenção de bases para abrigar seus hierarcas e chefes de zona. Bases subterrâneas como Dulce, Área 51 e 52, Antártida e etc. Hierarcas estes que estão dentro do plano dimensional inferior da Terra e que ajudam a reforçar a cúpula e a grade holográfica para evitar a fuga dos escravos, tanto por meio da baixa qualidade vibracional que eles emanam, como por meio da criação e constante atualização dos sistemas de controle mental, tirania política, religiosa, entretenimento emburrecedor, deterioração da saúde, para evitar a conexão do corpo, mente e alma da humanidade, bloqueando o poder interno dos escravos, atrofiando a glândula pineal, entre outras tramóias. Sistemas estes que são operados pelos capatazes encarnados e também por escravos controlados mentalmente através de programas altamente sofisticados, como é o exemplo do MK Ultra. Antes do verdadeiro Cristo encarnar neste planeta, a fim de iniciar o processo de despertar da humanidade, o que abriu a brecha necessária para que fosse possível a reunião em massa de milhares de sementes estelares, velhas almas e trabalhadores da luz encarnados nesta mesma linha de tempo, a qual chamamos de transição planetária. A maioria da humanidade não fazia ideia de que havia algo muito errado acontecendo neste planeta. Como a maioria de nós não foi treinado para entender o que acontece após a morte física do corpo, antes do início do despertar promovido pelo verdadeiro Cristo, ninguém nos disse que chegamos ao plano espiritual no nível que o nosso sistema de crenças e consciência vibracional nos leva. Isso significa que grande parte da população da Terra voltaram ao plano astral repetidas vezes. A humanidade como um todo não tinha consciência do que é a grandeza do poder de escolha, não tinha consciência de sua liberdade para cocriar e de que podia escolher outra realidade aqui e no pós-morte. Por isso, a maioria dos seres humanos teve que retornar ao plano terrestre 3D
repetindo muito dos mesmos jogos kármicos de trauma, doença e degeneração. Ao longo de gerações, o acúmulo kármico foi tão imenso que doenças e outras disfunções foram produzidas a partir dessas energias distorcidas e acumuladas. Por isso, o que vemos agora acontecer em nossa sociedade, em nosso planeta, é o produto dessas distorções que estão vindo à tona. Não no sentido de que não existiam antes, mas no sentido de que estão ficando mais à mostra, mais perceptíveis aos olhos de todos. Isso porque após várias e várias tentativas da verdadeira luz de libertar este planeta e seus habitantes do controle arconte, temos agora uma nova oportunidade de romper com as ilusões e libertarmos as nossas consciências integralmente, iniciando assim a construção de um caminho seguro que nos leve de volta para casa. Casa essa que não é um lugar, e sim o nosso espírito, a nossa essência, que é uma com a fonte primordial da criação. O ciclo de regressão kármica da espécie humana incluiu repetidas encarnações neste reino 3D e o reinício da consciência através do reino 4D, no plano astral. Graças aos esforços somados de todos nós despertos, que mesmo em meio a tantos desafios, continuamos firmes em nosso propósito de elevar a frequência planetária, de inspirar nossos irmãos e irmãs a seguirem pelo caminho do autotrabalho e abandonarem o engano da espera de serem salvos. Graças aos seres da verdadeira luz que trabalham de diferentes formas para curar e transmutar os miasmas acumulados no corpo astral deste planeta e de seus habitantes, essa reciclagem compulsória da reencarnação está acabando. Muita sujeira já foi limpa, mas entendam, meus queridos, que cabe a cada um de nós despertos continuar ajudando a limpar vibracionalmente toda essa sujeira. Ainda temos muito trabalho pela frente. Que a paz e a lucidez nos acompanhem. Daqui, lhes enviamos sempre as energias do amor e da luz, para que vocês sintam o quanto são amados e apoiados sempre a expandir a sua própria luz. Gratidão, equipe Luz das Estrelas.